Bem, boa tarde a todos. Quem está falando aqui é o Luiz Guilherme, diretor financeiro da Eletros. Estamos aqui para fazer um webinar sobre educação financeira. Vamos abordar alguns temas bem interessantes. Eu estou aqui também com a gerente de comunicação ao meu lado, que está olhando o chat, está olhando o que as pessoas estão escrevendo para a gente. E com o gerente de TI também, caso a gente tenha algum problema ou alguma questão de ordem técnica. Bem, então aqui vamos começar com a parte bem interessante, que é a parte de saúde. Nós estamos vendo que cada vez mais as pessoas estão vivendo mais e também estão mantendo uma qualidade de vida cada vez maior. Então essa foto é do Kelly Slater, né? 47 anos, você vê que ele está muito bem, e há 10, 20, 30 anos atrás ele teria uma situação que talvez não fosse essa. Então o nível hoje de cuidado com a saúde é muito maior, né? E a gente está vendo que com isso as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então a expectativa de vida hoje está na faixa de 76 anos, né? Uma pessoa a nascer hoje vive até 76 anos aqui no Brasil, e a previsão é que em 2060 uma pessoa viva até os 81 anos, tem uma expectativa de vida até os 81 anos de idade. É interessante que alguns estudos já levam em consideração até a possibilidade do homem se tornar mortal. No livro Sapiens tem a citação a ele, e alguns acham que a partir de 2045, 2050, a gente já pode até eventualmente estar descobrindo a cura da imortalidade. Bem, diante disso, a questão financeira também acaba se colocando. Entretanto, antes de falar da questão financeira, aqui tem algumas fotos que a gente colocou relacionadas a algumas pessoas com mesmas idades, para a gente ter a dimensão do que é envelhecer bem e envelhecer um pouco pior. E a gente pode ver que cada um tem uma situação diferente ao longo do tempo, né? E como é que a gente faz, então? Qual é a ideia, né? Para ter a diferença entre a idade cronológica e a idade verdadeira. Então a gente está fazendo essa apresentação baseada no livro do Dr. Michael Rosen, que fala sobre a idade verdadeira, em que ele, juntamente com outros 4 cientistas, fizeram um estudo consolidando as principais, os últimos avanços que tem em termos de medicina para você ter uma vida mais saudável e aparentar e ter uma situação, uma idade verdadeira muito melhor do que a sua idade cronológica. Como a gente mostrou anteriormente, tem pessoas que estão muito bem e tem outras que envelhecem muito mais rápido. E esse livro, ele resume bem essa situação. Existe inclusive um site, esse site, teste de idade, onde você pode entrar e ver qual a sua idade verdadeira. Você responde algumas perguntas, é bem interessante e vale a pena você entrar lá e dar uma olhada e descobrir se a sua idade verdadeira ela é inferior ou não à sua biológica, de acordo com o tipo de vida que você está levando. Aqui ele propõe também um plano de redução da idade, em que tem algumas soluções rápidas, algumas soluções que são mais moderadamente fáceis, outras que são fáceis, outras que são difíceis e outras que são muito difíceis. Aqui a gente colocou algumas, o livro tem um detalhamento significativo, mas algumas rápidas, por exemplo, tomar vitamina C e vitamina E todo dia, escovar os dentes, passar fio dental, não tomar vitamina em excesso, muita gente tomando suplemento que talvez não precise. E do lado a gente tem, entre parênteses, a idade que as pessoas conseguem reduzir ou aumentar a sua idade cronológica em relação à idade verdadeira. Então, por exemplo, tomar sol na medida certa, você rejuvenesce em até 1,7 anos. Tomar café da manhã, você rejuvenesce entre 1,7 e 8 anos. Bem interessante. E rir também você rejuvenesce bem. Mudanças mais moderadas, aí já inclui uma alimentação mais balanceada, você pode reduzir em até 4 anos a sua idade verdadeira, dormir regularmente, uma boa noite de sono e se tornar um eterno aprendiz. Quer dizer, quanto mais coisas você aprender ao longo da tua vida, você mantém o seu cérebro mais ativo. Isso também reduz a sua idade verdadeira em relação à idade biológica. Mas por que você está comentando isso tudo se é sobre educação financeira a apresentação, né?
Porque no livro ele aborda a questão relacionada ao gerenciamento das suas finanças. Então a gente vê aqui mudanças moderadamente difíceis. Você pode envelhecer até 8 anos se você não gerenciar adequadamente as suas finanças. E nesse slide especificamente, onde tem mudanças moderadamente difíceis e mudanças mais difíceis, 2 pontos são bem importantes. Um é relacionado ao ciclo social. Quer dizer, pessoas que têm um ciclo social ativo, com muitos amigos, muitos familiares, eles podem melhorar a sua idade em até 30 anos. Então, por exemplo, existe um outro livro muito bom chamado Ikigai, que fala sobre uma pesquisa feita com as principais vilas no mundo, que tem longevidade muito alta. É o caso da vila em Osaka, que tem a maior longevidade no mundo, e o que foi bem demonstrado nesse livro, que é bem interessante, é a intensa vida social que os moradores dessa vila têm. É bem interessante o livro também, fala sobre a filosofia japonesa de viver, e sendo que eles hoje têm a maior longevidade, é o país com a maior longevidade. Então também é uma coisa bem interessante de se acompanhar. E o outro é o estresse. Como a gente vê, o estresse também ele aumenta muito a nossa idade, então até 31 anos ou mais. E estresse também ligado às finanças, por isso a importância de ter uma educação financeira e se planejar em termos financeiros, gerenciar adequadamente as suas finanças. Bem, dentro dos principais pontos que causam mais estresse, 4 são financeiros. Então, declarar falência, né, é feito para o mercado americano, né, decretar falência, você consegue fazer isso na pessoa física nos Estados Unidos, então isso é motivo de um grande estresse. Perder o emprego, mudar de emprego e não conseguir pagar as suas contas também é um motivo de grande estresse. Então esses são entre 10 principais fontes de estresse que podem aumentar a sua vida em 31 anos, segundo os últimos estudos. 4 são da área financeira. Por isso a importância da educação financeira, por isso esse movimento que é feito no Brasil, e não só no Brasil, como também no mundo, e na parte de planejamento financeiro. Tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que tem uma solução. Quer dizer, existe uma quantidade hoje grande de pessoas e de aplicativos e de mecanismos para você melhorar o seu gerenciamento financeiro, a sua educação financeira. A má notícia é que nós temos comportamentos que dificultam esse gerenciamento. Então, por conta da nossa origem, né, todo o desenvolvimento do Homo sapiens, dos últimos 140 mil anos, né, da nossa existência, nós desenvolvemos mecanismos que, de certa maneira, muitas vezes atrapalham o nosso gerenciamento financeiro. Bem, e por que isso acontece, né? E de onde origina isso? Basicamente, o cérebro ele é dividido em 2 partes. Os últimos estudos apontam que você tem uma parte rápida e intuitiva, que é não controlado, sem esforço, que toma as decisões de forma muitas vezes inconsciente, e uma parte que é lenta, reflexiva, que dá muito trabalho, gasta-se muita energia e que segue normas e que é mais reflexivo. Então, isso ocorreu por uma questão de sobrevivência. Então, o ser humano, quando morava numa caverna, né, ele tinha que sair correndo de um urso, ele não podia parar para fazer uma análise da situação. Ele simplesmente tinha que tomar uma decisão rápida e sair correndo. E isso é por isso que a gente tem essa parte rápida e intuitiva do processo decisório. Em contrapartida, nós temos um processo mais lento e reflexivo. Bem, isso leva a quê, né? Quais são os problemas que isso acarretam, ou as características que isso acarretam? São os nossos chamados vieses comportamentais, que têm um impacto direto sobre as finanças também. Então nós temos uma necessidade, uma das questões é relacionada à satisfação imediata. Como nós vivemos durante muitos anos no mundo de escassez, o consumo, né, e a satisfação imediata geram um bem-estar muito grande. E isso, na parte de investimentos, a gente vê claramente na relação entre consumo e poupança. Nós temos uma dificuldade muito maior de poupar do que consumir. Consumir passa a ser extremamente prazeroso.
para vocês terem uma ideia, somente 8% dos brasileiros possuem poupança. É um percentual considerado muito baixo. O segundo viés que nós temos é o chamado ancoragem. É um viés em que a gente toma a decisão baseado no universo que a gente possui, ou na nossa história, que às vezes é limitada em relação ao todo. Um exemplo que a gente pode ter, que, por exemplo, você vai comprar uma bolsa, né? A gente dá um exemplo, uma bolsa muito cara, e vamos supor que tem 4, 5 bolsas muito caras, valores superiores a 20 mil reais, e de repente tem uma bolsa por 10 mil reais. E aí você acha que 10 mil reais passa a não ser tão caro. Isso chama ancoragem e isso funciona. Quando você vai numa vitrine de uma loja, isso é muito comum. Em geral tem produtos de determinada base de preço e tem um que é mais barato. E aquele que é mais barato nem sempre é tão barato, mas como você está ligado naquela amostragem específica, aquele universo específico, você acaba tomando decisão por comprar aquele objeto. Então isso se chama ancoragem e nós também somos submetidos a esse tipo de característica. A aversão à perda é que, como eu mencionei anteriormente, esse mundo de restrição que a gente viveu durante um prazo muito longo fez com que a perda tivesse um impacto muito maior do que o ganho. Então, em média, uma perda ela tem um impacto 2,25 vezes maior do que um ganho. Então, se você fizer uma aplicação em que você ganhe 100 reais, é um impacto, em termos de satisfação, menor do que se você perder 100 reais. E isso faz com que a gente também tenda a ter um comportamento mais conservador. O quarto que a gente separou aqui, viés, é o da síndrome de super-herói, ou da autoconfiança, né? O cara acerta uma vez, então ele acha que ele é infalível, e aí ele acerta, vai de novo e aposta e aumenta o valor da aposta, porque acha que com ele vai ser diferente do que a média do mercado, ou a média da população, e etc. E isso acaba, muitas vezes, levando a gente a erro. Então, é um viés que nós também, como seres humanos, temos. O custo afundado é interessante porque ele diz respeito ao fato de você já ter feito um determinado investimento, ou mesmo ter dado uma determinada opinião sobre um assunto, ou tomado uma determinada decisão, que seria também o efeito de exposição, né? Que é você mudar aquela decisão que você já tomou. No caso do custo afundado, ele é mais financeiro. Você consegue deixar bem claro que uma vez que você já fez um investimento, você fala, não, eu vou continuar nele porque eu já fiz um investimento, então eu não quero sair. Mas na realidade, se ele olhar para frente, continuar aquele investimento seria muito pior do que se ele saísse daquele investimento e realizasse aquele prejuízo naquele momento. Nós temos uma tendência a permanecer naquele investimento, mesmo que olhando para frente ele não pareça ser um bom investimento. Que está vinculado também com o efeito de exposição. É um pouco de aceitar que nós estamos errados. Aversão ao nosso arrependimento. Eu faço alguma coisa e depois aquilo não está legal, mas eu não quero voltar atrás, eu não quero, né, dar o braço a torcer. Então eu acabo não tomando essa decisão e acabo me dando mal naquele investimento, etc. A outra questão interessante também é o house money, que se chama o grau de aversão a perdas do investidor, depende dos ganhos e das perdas anteriores. Nós somos muito movidos pelo curto prazo, do que acabou de acontecer com a gente. Então, se a gente, no último investimento, naquele tipo de investimento, a gente teve um determinado comportamento, comprei uma ação, acertei, deu certo, eu tendo a repetir aquele mesmo comportamento, mesmo que aquilo não fosse o melhor. Então, e a perda também é a mesma coisa. Se eu acho que uma coisa está errada e fui mal, né, eu continuo acreditando que eu vou mal. Então você acaba não saindo daquela situação. O que tem muito a ver com o 8, que é o status quo. A gente tem uma tendência a manter a situação que a gente está. A gente tem uma resistência natural à mudança. Então, esses 8 vieses comportamentais, eles de certa maneira, eles são transportados no nosso dia a dia, para o nosso comportamento, como a gente vive, mas também para finanças, para toda a parte financeira. Então, como é que a gente muda isso, né? A gente tem que mudar a nossa atitude. E como é que a gente faz para mudar essa atitude? Como é que a gente faz para tentar se blindar, ou pelo menos diminuir o impacto desses vieses comportamentais que nós temos? Então, aqui tem a primeira coisa é você entender a situação que você está, né? Tentar se despir
do que ocorreu com você no passado e se caracterizar agora, entender a sua situação e refletir sobre ela, que é aquela relação entre o cérebro rápido e inconsciente e o cérebro reflexivo e analítico. Então, aqui a gente separou algumas sugestões, temos alguns sites de educação financeira, as dicas de alguns aplicativos que, por motivo de não podermos fazer nenhum tipo de comercial, né, nesse webinar, a gente não colocou, mas vocês podem procurar, tanto na internet quanto também nos aplicativos de celular. Existe uma quantidade enorme e muito bons, inclusive. Então você coloca lá educação financeira ou planejamento financeiro e vai ter uma quantidade enorme de aplicativos bem interessantes. Vamos apresentar uma planilha que nós temos no nosso site, Cultivar, que é um programa nosso de educação financeira. E você também pode procurar coaches financeiros e pessoas capacitadas. Existe hoje uma certificação, que é o CFP, no qual inclusive a gente vai estar fazendo sorteio no final para 3 participantes. E que ele senta com você e te estrutura a sua vida, como você conduzir sua parte financeira, entendendo um pouco da sua situação. Em termos de site, bem, o que nós temos de site e de proposta interessante, que a gente acha interessante? A situação da educação financeira não é um problema brasileiro, né? É um problema global. Então esse primeiro site que a gente apresenta, que é o site da OECD, está lá, ele tem National Strategy for Financial Education, está em cima da apresentação. Você tem o que o mundo hoje está fazendo em termos de educação financeira. O Brasil é um dos destaques, o Brasil é um dos países que mais se preocupa com isso. Quando você olhar a definição de educação financeira e entrar nesse site, você vai ver que uma das preocupações que existe no mundo é que pessoas educadas financeiramente tendem a ter empresas melhores financeiramente e tendem a ter sociedades melhores e governos melhores. Por isso é uma preocupação da OECD. A ideia de que os governos, eles de certa maneira, eles levam também esse perfil da sociedade. Então não é à toa que hoje o governo brasileiro tem um déficit significativo, né, nas suas contas públicas. Isso tem a ver também com a sociedade brasileira. Então você tem que trabalhar desde a parte micro do indivíduo até se traduzir na parte do governo, da sociedade como um todo. Então tem esse site que é bem interessante da OECD, que tem essa linha geral, global. Então não é só Brasil. O Brasil, existe um site dele específico para o Brasil, que é vidaedinheiro.gov.br, que é exatamente a foto ao lado, que é um programa muito bom, muito interessante, tem vários vídeos sobre educação financeira, interessantíssimos, e vários recursos, desde planilhas, desde cursos online e uma série de outras coisas, inclusive aplicativos. Por exemplo, esse aplicativo aqui é do próprio site, Taosso, esse aplicativo. Taosso é um aplicativo para crianças que é bem interessante. Então já começa toda uma parte de educacional sobre fazer pesquisa antes de comprar, sobre administrar a mesada. Então é uma coisa bem interessante e é uma forma de aproximar essa geração muito mais tecnológica da parte de educação financeira. Ao lado temos o nosso site, que é o nosso site Cultivar, no qual a gente também fala uma série temos cursos, temos planilhas, temos uma série de estudos e temos lá também os aplicativos que a gente recomenda na parte de administração financeira. Quer dizer, e um dos motivos do webinar é exatamente essa semana ENEF, essa Educação Nacional de Finanças, né? Que é exatamente relacionado, deixa eu voltar aqui, que é esse selo ENEF, que é uma Estratégia Nacional de Educação Financeira promovida pelo governo, e é bem interessante e que faz parte dessa semana de educação, no qual está inserido o webinar, exatamente por conta desse processo que está sendo feito agora. Então, existe uma preocupação muito grande com relação à educação financeira. Bem, aqui tem uma planilha, não tem como fugir, acho que as pessoas devem fazer uma planilha básica das suas despesas. Então, como eu estava falando, é uma planilha simples, é importante você controlar suas receitas e despesas. A gente costuma dizer em finanças que não é controlado, é como se não existisse.
Então é importante esse controle, mesmo que seja um controle simples. Aliás, eu recomendo que não seja muito complexo, porque senão você não tem, acaba não tendo paciência de fazer. Então nós temos que adaptar também a nossa realidade. Também é importante, na realidade, voltar aqui, é a parte de empréstimos, né, de financiamentos. Tem muito cuidado com os financiamentos. Para você ter uma ideia, o empréstimo ou o financiamento mais barato que existe, os dados do Banco Central, eles são em média 3 vezes mais caros do que uma aplicação. Então eles são muito caros, faz muito mais sentido você poupar para consumir do que você pegar um empréstimo. E o empréstimo nada mais é do que uma antecipação de consumo. Então, por isso a importância de você saber exatamente o que você está consumindo e se realmente é importante você antecipar esse consumo. Imagina que aquele recurso vai ser aplicado, se você tivesse, 1/3 do valor de um empréstimo. Então é muito caro o empréstimo. Isso na melhor das hipóteses, no empréstimo mais barato que exista. Bem, então a ideia aqui é você ter para ter uma saúde financeira melhor e diminuir seu estresse. E aí ter mais anos de vida. Então tem um objetivo bem claro, né? Por que eu vou fazer isso? Né? Tem pessoas que vão simplesmente vivendo, recebem o salário, pagam as contas, não se organizam, e pronto. Então a ideia nós sabemos que, do ponto de vista real, se você se organizar, colocar objetivos e fizer controle das suas receitas e das suas despesas, isso gera um estresse menor e isso gera anos de vida. Então é bem interessante que você faça. Como é que alguns mecanismos que você utiliza para evitar aqueles viés comportamentais que eu havia mencionado. Então é uma contribuição, por exemplo, automática, né? Um investimento automático. Todo mês eu faço um investimento. Se eu me programar para fazer aquele investimento e inverter a lógica de salário menos investimento é igual ao consumo, o que sobra é o meu consumo, e não o contrário. Isso parece uma bobagem, mas não é. É muito comum você, se tiver um dinheiro em conta, você gastar mais. E faz todo sentido você, então, tentar investir antes de comprometer os seus gastos. Fazer aplicações no dia que você recebe o recurso ou no dia que você tem o recurso faz com que, com pouco recurso em conta corrente, você consiga administrar o seu consumo. E ele tende a ser muito menor do que se você deixar o dinheiro em conta corrente. E isso não vale só para as pessoas, isso vale para as empresas também. Então, uma série de testes e uma série de... Você consegue demonstrar que as empresas com menos caixa, elas são muito mais eficientes, os gestores são mais eficientes. Eles têm que dar um jeito de chegar ao final do mês. A mesma coisa se aplica às pessoas físicas. Né? Quanto menos recursos você tiver disponível na sua conta corrente, mais eficiente você tende a ser. Você vê realmente se aquele consumo é necessário, se aquela despesa que você tem é necessária. Então, você mudando essa ótica de consumo, que meu salário ou minha renda menos o meu investimento, eu consigo fazer uma programação dos meus investimentos e reduzir o meu consumo. Eu vou ter que adequá-lo dentro daquele meu objetivo de poupança. Bem, de uma maneira geral, muitas pessoas já são investidoras, já têm um plano de previdência e etc. É o caso dos nossos participantes. Né? E outras podem acessar vários sites hoje. Também nós tínhamos aqui as plataformas eletrônicas, nós falávamos delas, nós tiramos também porque nós não podemos mencioná-las, mas acredito que hoje todos conheçam. São plataformas que a partir de R$100 você consegue fazer a aplicação, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Existe plataforma para renda variável que não cobra corretagem, é só dar uma pesquisada na internet rápida que você vai descobrir. E aplicações de renda fixa com valores muito baixos. Então não há essa ideia de que você deva ficar vinculado ao seu banco. Em geral, os bancos maiores, por terem um crédito melhor, eles dão taxas piores do que essas plataformas propiciam para o investidor. E em termos de risco, muitos investimentos, principalmente os de renda fixa, até R$250 mil, eles têm a garantia do fundo garantidor de crédito. Então você muitas vezes está fazendo uma aplicação num banco que é mais arriscado, né, do que o seu, um banco menor, desconhecido, mas que até R$250 mil, esse lastro desse banco tem a garantia desse fundo garantidor de crédito, que hoje tem um patrimônio monstruoso. Você também pode ver os títulos que estão cobertos por esse fundo garantidor de crédito. Existe o site do fundo garantidor de crédito,
E o site tem um detalhamento dos títulos que são cobertos e o valor do patrimônio desse fundo. Então você consegue fazer aplicações com valores muito baixos, com taxas muito melhores do que no seu próprio banco. Dê uma pesquisada. Bem, a mensagem final é essa. Basicamente, é importante você controlar as suas despesas e as suas receitas, gerenciar suas finanças, porque isso vai gerar uma longevidade. Isso vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, você não é uma coisa que deva deixar de lado. Além disso, nós sabemos que temos determinados problemas comportamentais, viés comportamentais, e a gente tem que ficar atento a eles, tanto na parte de consumo quanto na parte dos investimentos. Né? Por exemplo, eu estou na poupança porque meus pais estavam na poupança, porque a poupança é mais seguro. Não necessariamente, tem outros investimentos tão seguros quanto a poupança e que vão te render mais. Mas a ideia de que eu tenho que continuar, manter aquele status quo, e essa ideia de que é mais seguro foi sendo passada ao longo do tempo, de modo que eu não saio da poupança. Então a gente tem que questionar um pouco esses nossos comportamentos do dia a dia. Né? Então, além disso, sobre informações de educação financeira, a gente colocou alguns sites, existem muitas plataformas, vocês podem acessá-las, vocês vão conseguir coisas bem interessantes. Acho que é isso, a ideia era passar essa ideia mais geral, falar um pouco da importância da educação financeira, e estamos à disposição aqui para as perguntas. Eu não sei se tem algumas perguntas ou alguma coisa, vou ver aqui com a Sharon. As perguntas que chegaram a gente já respondeu aqui no chat. Eu acho importante a gente falar que o sorteio vai estar disponível daqui a pouco, né? Nós vamos fazer o sorteio e vamos disponibilizar daqui a pouco no próprio site da Eletros, no Facebook, no site e no Twitter os vencedores, não é isso? E fiquem tranquilos que o sorteio vai ser feito aqui com um monte de gente, então vai ter uma auditoria e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai estar o vídeo vai ficar disponível no YouTube também, se quiserem acessar com mais calma ou passar para alguém, na nossa conta no YouTube, na conta da Eletros no YouTube também. E se inscrevam, lá já existem vários outros vídeos sobre apresentação de resultado, sobre imposto de renda, bastante coisa interessante no YouTube na nossa conta. Eu agradeço e até a próxima.